essa indicação do Lula para o Ministério Público. Eu não quero fazer como muitos aqui, né? Debate nomes, né, Tereza? Agora, o que nós precisamos? O Aras não tem como ser reconduzido. Eu ouvi dizer que muitos setores aí, até do próprio PT, aquele que foi governador da Bahia, né, depois senador, Jacques Wagner, tinha, junto com outras, o próprio também, que foi o Rui Costa. Segundo se falou, porque eu não conversei nem com um nem com o outro, né? Mas o que foi noticiado que eles eram favoráveis, né, a recondução do Aras, do Augusto Aras, ao Ministério Público, né? Porque ele teria feito um importante trabalho de desmonte da Lava Jato, né? Se ele fez, eu não sei, né? Se ele fez, eu não sei. O que ele fez aí, que eu tenho clara evidência, é cobertar o Bolsonaro aí nesses 4 anos de mandato aí do Bolsonaro, que pôde fazer o que ele quis, entende que ele tinha as costas quentes com Augusto Aras e as costas quentes com o Lira, né? Então, isso aí eu sei claramente, essa coisa dele ter ajudado a desmontar a Lava Jato, eu acho muito duvidoso, até porque a Lava Jato não foi desmontada, né? Você tem aí muitos juízes e procuradores buscando a ser herói, né? Da mesma forma que o Moro foi alçado aí ao papel de herói, ele, o Dallagnol. Você tem muitos aspirantes a herói, inclusive eles sabem quando e por que eles vão virar herói, né? Quando a extrema-direita ou a direita quiser usar novamente o combate à corrupção, né? Quando quiser desgastar o governo Lula, ou Lula, a derrubar o governo Lula, algum juiz e algum procurador será colocado, alçado à condição de herói. Basta que a economia comece a derrapar, que comece a ter problemas, não é isso? E isso aí voltará a acontecer. Então, a sociedade ainda não foi devidamente esclarecida aí em relação a isso. Então, não tem. E tem aí, né, Tereza, o PIC, Procedimento Investigatório Criminal, né, que é instaurado por membro do Ministério Público, que tem como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo da propositura ou não da respectiva ação penal, o que tem sido utilizado aí como uma arma política pelo Ministério Público e outros agentes em todo o Brasil, até no âmbito das prefeituras. Sim. Né? Ou seja, se o Ministério Público ameaça um prefeito, se você não fizer esse ajuste de conduta como eu estou falando, vamos meter um processo, uma ação contra você. Nossa Senhora! Então, eles acabam interferindo em todo... Se fosse para combater o que está errado, defender a sociedade, tudo bem. Mas nós sabemos, né, Tereza, que boa parte do Ministério Público é totalmente bolsonarista, nazifascista. Foram formados nessa linha, né? Não tem nada ali visando o interesse da sociedade. Tem não. Com certeza, você está correto. Não tem mesmo. A visão ali é interesses do bloco lá para se aventurar, né? E o Lula tinha a ilusão de que respeitar ali a corporação, porque eu vou nomear
o mais votado da lista tríplice, o mais votado pela categoria, vou indicar o mais votado, vou obedecer a lista tríplice, votar o mais votado porque vai estar comprometido com os interesses da sociedade. Isso é obra de ficção científica, né? Isso aí é obra de ficção. Científica, verdade. Não. Literária, né? É obra de ficção. Porque isso aí não é real. Não é real. Né? Nós sabemos aí o comprometimento aí do Ministério Público ao longo desses anos, com Janot e figuras aí, né? O próprio Deltan Dallagnol, o próprio Augusto Aras e etc., né? Usaram muito mal. E como que, né, parte daquilo que nós falávamos da Lava Jato como partido de extrema-direita, parte desse partido de extrema-direita era formado por muitos membros do Ministério Público. Sim. Federal. Nossa, é cruel, né? Então... Só desculpa, que eles são também concursados, né? O papel deles é trazer melhorias para a sociedade. Eles estão lá a serviço de blocos econômicos. Interesses privados, né? Em maio de 2015, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que o Ministério Público dispõe de competência para promover por autoridade própria e por prazo razoável investigação de natureza penal, desde que respeitados os limites dos direitos e garantias individuais que assistem a qualquer suspeito, indiciado ou não, sob investigação do Estado. Então, esse aqui foi o recurso extraordinário 593727, repercussão geral, relator ministro César Peluso, relator do acórdão ministro Gilmar Mendes, publicado em 6 de setembro de 2015. Foi assim que nasceu, né, o procedimento investigatório criminal, PIC, que deveria assemelhar-se a um inquérito policial. Só que, como é uma coisa nova, surgiu agora em 2015, respeitado esses limites dos direitos e garantias individuais, isso não está acontecendo na prática, em muitos casos. Né? Porque esses procuradores, munidos da possibilidade de investigar, denunciar, processar e pedir a condenação de alguém, né, muitas vezes estão exorbitando e usando isso para fins diversos do que seja do interesse público. Exorbitando por abuso de poder, abuso de autoridade, desvio de finalidade, né? Então, os representantes do Ministério Público Federal, em determinados casos, como tem sido aí denunciados aí amplamente, passaram à margem de alguns princípios fundamentais de justiça, tais como o direito à ampla defesa, igual aconteceu lá na Lava Jato. Porra, o Lula foi conduzido por quê? Arbítrio, coercitivamente. Ele tinha, só para dar um exemplo, ele tinha domicílio certo, não tinha nenhuma evidência que ele iria ser evadido do país, que ele iria se recusar a ser convocado a depor. Se armou toda uma espetacularização no qual ele foi conduzido coercitivamente, a Polícia Federal bateu lá na porta da casa dele, meteu o pezão da porta, né? 6 horas da manhã, virou a casa dele, jogou, fez um monte de imagens de toda aquela arbitrariedade, e isso continua a ocorrer. Né? A imparcialidade do agente público, ele tem que ser imparcial. Se ele não é imparcial, ele não pode estar naquele caso. Né? Apesar do Ministério ser parte ali no processo, uma das partes, né? Ele tem que defender o interesse da sociedade, nenhum outro interesse. Ele tem que defender o interesse público. Mas não foi o que aconteceu. Então, assim, além dos direitos civis e dos direitos humanos previstos na Constituição Federal. Né? Tanto isso é verdade, né, que a gente está falando aqui,
que em janeiro de 2018 o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu por bem regulamentar o procedimento referente ao PIC, que é esse procedimento investigatório criminal, estabelecendo normas para impor balizas de fundamental importância, entre as quais a prevista no artigo 9º da Resolução 183, de 24 de janeiro de 2018, que diz: o autor de fato investigado poderá apresentar, querendo, as informações que considerar adequadas, facultado o acompanhamento por defensor. Porque, em alguns casos, Tereza, o acusado, o investigado, não era nem ouvido. Ele não queria nem ouvir o advogado do Lula? Você lembra, Moura? Aí, não, você não pode falar. Você não sei o que. Ele impedia. Nossa, que trama, gente. Então, o Lula tem que tomar muito cuidado na indicação do Procurador-Geral da República, né? Porque esse Procurador-Geral da República ele vai ter que agir firmemente para combater o lavajatismo presente ainda no Ministério Público, não só no âmbito federal, mas no âmbito estadual, no âmbito municipal, em todas as esferas. Tá difícil. Né? Porque o Brasil precisa dar um passo à frente, Tereza. Essas distorções, essas violações, elas têm que ser, se não extirpadas, elas têm que ser pelo menos minimizadas. E aí vou abrir para você tecer suas considerações finais aí. Acho que pegamos uma pauta bem abrangente aí. Os temas são importantíssimos, né? Muito bem falado você aí para concluir do Ministério Público, né? Eu acho que é dar uma girada nisso, né? Ver se corrige, né? Porque o negócio está muito difícil o Ministério Público. Eu concordo com quem pensa que vai ser a decisão mais importante aí do governo. Se ele errar nisso aí, teremos dias sombrios. Então, acho que o Lula tem uma grande responsabilidade nessa indicação, com certeza. Tem que escolher muito bem. E eu acho assim, tem nomes aí de expressão nacional que iria cumprir um grande papel no Ministério Público.